Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Felipe. Eu sou o Paulo. E esse é o podcast Nem Toda Letra Mata. Hoje nós vamos conversar com o Samuel Gandara sobre cultura, história e o Antigo Testamento. E antes da gente começar, para você que está no YouTube, eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar ou fazer algum comentário, se possível, para ajudar a gente no engajamento. Ok? Então vamos lá. Samuel, se apresente para o pessoal. Oi, tudo bem? Felipe, Paulo. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, pelo convite de estar aqui participando e poder contribuir de alguma forma com esse canal. Meu nome é Samuel, eu sou formado em História pela Universidade de São Paulo. Lá estou na fase de desenvolver um projeto de pós-graduação, para ingresso no mestrado. E também sou bacharelando em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde inclusive conheci o Felipe e surgiu agora essa oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Inclusive... Gandara parece o nome de um clã de Naruto ou alguma coisa assim. A etimologia da palavra não é japonesa, mas ela é provavelmente persa, indiana, então talvez fosse de alguma tribo por essa região aí. É do Madara, né? O Samuel é meu bicho, né? Por assim dizer. Isso. E a gente conversa bastante sobre esse tema, e aí eu achei que seria legal trazer ele aqui para falar com a gente. Não falar sobre Naruto, mas falar sobre o Antigo Testamento. Não. Se alguém quiser ouvir mais sobre cultura geek, volta lá no nosso segundo episódio, que a gente conversou com a Rebeca sobre isso. Verdade, foi bem legal. Gente, só para constar, quem não sabe o que é bicho, é uma pessoa que é mais nova, digamos assim, na faculdade, ou em algum curso na faculdade em relação a você. Vai que alguém escutou e falou, meu bicho, como assim? Samuel. Sim. Eu costumo ouvir, você provavelmente já ouviu e já leu essa frase, mas o Michael Heiser, ele costuma dizer que a gente fala muito de ler a Bíblia no seu contexto, de ler passagens no seu contexto, mas que a gente não faz isso de verdade, porque a gente tira o texto do contexto original em que ele foi escrito, do contexto cultural e histórico. Então, o que a gente queria saber para começar é qual que é o contexto que o Antigo Testamento foi escrito. Tá, é uma pergunta, que envolve múltiplos saberes, digamos assim, tanto, digamos assim, geográficos quanto históricos, mas eu tendo a concordar, com esse autor, porque me parece, essa é uma sensação minha, não sei como que vocês percebem isso, mas me parece que esse contexto do qual nós sempre falamos, às vezes, nas aulas de exegese ou de hermenêutica, eles aparecem quase que instrumentalmente, nas nossas discussões. A gente fala que é importante discutir sobre o contexto, mas ele aparece só como uma ferramenta para entender melhor alguma coisa, e não para necessariamente colocar um texto no seu devido lugar. Se a gente fosse olhar assim, grosso modo, a gente está aqui falando do Antigo Testamento ou da Bíblia hebraica, a questão de nome talvez seja menos importante. Alguns vão falar que seria melhor dizermos Bíblia hebraica, porque ao usar Antigo Testamento a gente já está pressupondo uma relação com um novo testamento. Então a gente estaria já meio que indo para esse texto, já deslocando ele do seu, não vou dizer contexto original, mas colocando ele em função de um outro testamento.
Isso vai ter implicações que a gente pode discutir aqui ou em outras ocasiões, e principalmente do ponto de vista da canonização, né, desse material. Mas, grosso modo, se a gente for falar que contexto é esse, né, eu diria que é o Antigo Oriente Próximo ou Antigo Oriente. Hoje corresponderia mais ou menos à região que vai desde o Egito, passando, né, pela costa do Mediterrâneo, né, que a gente no período bíblico conhece como ali a zona dos filisteus. Atualmente segue até a região da Turquia, Síria, passando pelo Líbano, Iraque, o atual território, né, sírio-palestino, do próprio Israel contemporâneo, e até o Irã, que seria já pensando na extensão máxima de alguns dos grandes impérios que passaram, né, nessa região. Então, para usar uma terminologia mais geográfica da região, seria a Mesopotâmia, que para a gente aparece, né, como essa amálgama de lugares, né, a gente não sabe dizer muito bem o que seria a Mesopotâmia, do ponto de vista nosso aqui, né. Claro que tem discussões que vão tentar entender melhor os detalhes, as nuances, né. O Levante, a Anatólia e o Egito. Então, esse é o contexto, digamos assim, geográfico, e se nós estivermos pensando, talvez, do ponto de vista de contexto cronológico, temporal, a Bíblia pretende descrever desde, talvez, a Idade do Bronze recente, por assim dizer, quando a gente tem, talvez, uma das primeiras referências a Israel, ainda é bem discutido, né, que apareceria naquela estela egípcia do faraó Meremptah, isso datado mais ou menos do ano 1200, né, antes de Cristo, antes da Era Comum, e o procedimento assim de composição desse Antigo Testamento, né, da Bíblia hebraica, considerando até o seu período de proto-canonização, digamos assim, né, até, digamos ali, a contribuição dos manuscritos do Mar Morto, né, a gente vai, então, de 1200 antes de Cristo até 70 depois de Cristo. É um período extenso, que aconteceu muita coisa, passou por muitos milênios, então fica difícil até da gente tentar, às vezes, resumir todo esse período. E, inclusive, essa talvez seja uma das grandes dificuldades, né, da gente colocar, de fato, não só a Bíblia em contexto, mas o contexto na Bíblia, né? Eu acho que os dois caminhos eles são importantes, assim, da gente se pensar o que seria a gente pensar o contexto bíblico de maneira madura e que não seja só do ponto de vista imaginário, porque eu costumo dizer que a gente, ao ter contato com o texto bíblico, a gente também acaba tendo contato com um imaginário sobre o que é esse Oriente Próximo, porque esses outros povos, essas outras regiões, eles aparecem na Bíblia em momentos diferentes, e muitas vezes esse é o único contato, se não for algo mais de pesquisa acadêmica, teológica, do ponto de vista mais até congregacional, né, das pessoas, às vezes esse é o único contato que essas pessoas vão ter com a história ou o relato desses outros povos, quem eles são, de onde eles vieram. Então, acho que talvez esse seja um ponto importante para a gente diferenciar, assim, né? A história do Antigo Oriente Próximo não está restrita ao que aparece dele na narrativa bíblica, né? Então, acho que a gente poderia, para se pensar de maneira um pouco mais sóbria, né, madura, digamos assim, essa questão do contexto para análise literária, seria entender que existem outras fontes, outras documentações que podem contribuir de alguma forma para a gente compreender melhor. Então, é meio que dizendo assim, a Bíblia
não é exclusivamente a única documentação antiga histórica que nós temos, tanto sobre esse período quanto sobre essa região e esses povos. Uhum. Paulo, tem alguma coisa para falar? Não, eu só acho muito importante realmente ressaltar, né, que a Bíblia não foi escrita num vácuo, né? Portanto, é importante levar em consideração o contexto histórico no qual ela foi escrita, para termos uma boa compreensão do texto e até mesmo para a apologética, né? Porque aos chamados supostos erros éticos da Bíblia, coisas nesse sentido, como a Bíblia pós-escravidão, alguma coisa assim, alguns alegam, e analisando o contexto histórico e tudo mais, a gente consegue lidar bem com essas com essas objeções. Então é importante para a apologética e para a teologia de forma geral. Uhum. Ô Samuel. Sim. Eu já vi gente tentando encaixar contexto moderno no texto bíblico. Por exemplo, se você pegar no TikTok, conhece o TikTok? Sim, sim. Tem alguns Felipe, perfis você tá falando muito desse TikTok que tá acontecendo. Acho que ele tá querendo virar influencer e TikToker. Só pode. Todo episódio ele menciona o TikTok. Dá um bom dinheiro. Mas tem alguns perfis de cristãos no TikTok e tem alguns episódios que eles fazem lá, coisas que a ciência provou que estão na Bíblia. Aí os caras vão citar com umas coisas absurdas, tipo Hebreus 11, versículo 3, fala de física quântica, porque diz que as coisas que se veem foram feitas por aquelas que não se veem. E tem todos esses exageros, e eu inclusive sei a origem deles, só não vou falar para não gerar discórdia, mas tem toda essa questão de ficar tentando colocar o nosso contexto atual num texto que não foi escrito agora. Uhum. E a gente essas pessoas tentam colocar um contexto atual na Bíblia ao invés de trazer a Bíblia para a gente. E antes da gente trazer a Bíblia para o nosso contexto, para a gente entender como é que a gente aplica algumas mensagens dele, a gente tem que entender o que está escrito. Para entender o que está escrito, a gente tem que entender se esse contexto cultural em que a Bíblia foi escrita afetou o pensamento, a forma de pensar dos autores. Porque por mais que a gente queira, por mais que muita gente queira acreditar que Deus escreveu a Bíblia, a verdade é que Deus inspirou a Bíblia, mas quem escreveu foram autores humanos. E eu queria saber, Samuel, você concorda que o contexto influenciou essa forma de pensar dos autores? Uhum. Eu acho que é inevitável a gente acreditar que o contexto de fato influencia, né? Tanto do ponto de vista cultural maior, digamos assim, né? De onde essas pessoas que receberam a revelação estão inseridas, os mecanismos de comunicação que eles vão fazer uso, até mesmo para comunicar essa mensagem revelada, eles são determinados pelo contexto cultural, né? É claro que existe espaço para uma certa inovação, digamos assim, por parte dos autores, mas essa inovação, ela nunca acontece, né? Como o Paulo já colocou, num vácuo, né? A gente costuma dizer assim, até do ponto de vista mais acadêmico, que não existe gênio sozinho, né? Porque todos os autores, de certo modo, eles se debruçam em cima de tradições de escrita, tradições comunicativas, até do ponto de vista agora, né, a historiografia tem parado para pensar muito sobre essa questão do suporte material da própria escrita. Às vezes a gente, né, do ponto de vista mais teológico, a gente fica tão preocupado em
em pensar a mensagem, onde que esse texto quer chegar, o que esse texto diz para mim, e a gente se esquece que esse texto possui um suporte físico, material. Ele foi escrito em algum lugar. Então, a mensagem revelada, ela não só passa, digamos assim, pelo intelecto, né, por tendências culturais e intelectuais de seres humanos, mas até mesmo do ponto de vista da materialidade, existe uma certa relação. Então, a Bíblia não foi escrita no ar, ela não está voando, né? A mensagem revelada não está sendo captando por frequências celestiais, ela foi escrita num suporte material, seja ele pergaminho, seja ele rolo, seja ele tabletes, enfim, peles de animais, né? Como era muito comum de ser encontrado, principalmente com relação ao material bíblico, digamos assim. Então, tudo isso, né, indica que é inevitável, é impossível a gente dissociar os autores do seu contexto e, consequentemente, tanto a mensagem como digamos assim, os frameworks, né, os vestígios que essa cultura vai acabar proporcionando. Até do ponto de vista, digamos assim, de uma filosofia, da comunicação, é impossível, né, que algum ser humano ele se comunique sem pré-existir enquanto indivíduo em sociedade. Ele vai precisar de uma língua, ele vai precisar de um sistema alfabético, ou não, né? Mas, grosso modo, as línguas mais desenvolvidas, por assim dizer, fizeram uso desse sistema. Mas a gente tem, no próprio caso da linguagem do Antigo Oriente Próximo, não eram todas as línguas alfabéticas, né? Então, enfim, tudo isso para dizer o seguinte: é impossível que uma mensagem, seja ela revelada ou não passe por um contexto prévio anterior. Do ponto de vista do material bíblico, da literatura bíblica, isso acontece em muito das mais diversas formas, tanto do ponto de vista, né, como eu estava dizendo, material, cultural, justamente porque a mensagem que os autores bíblicos estavam comunicando precisava ser entendido de alguma forma para aquela audiência primária, digamos assim. Então, como eu vou saber que o autor está fazendo uso de uma poesia, de um cântico, se o contexto não informou previamente essa comunidade de que aquilo segue uma lógica estilística, artística da poesia ou da prosa, enfim. Então, o contexto com certeza é fundamental para a composição do material bíblico, né? E eu vou até além, viu, Felipe? Eu acho que não só é essencial, como talvez a maestria dos autores bíblicos seja justamente a grande capacidade que eles tinham, até mesmo de compor e dialogar com estilos diferentes de literatura, e não só isso, mas com diferentes formas de pensamento sobre a própria divindade, sobre a própria noção de quem somos nós, enfim, eles fazem uso de extensos recursos literários, teológicos, culturais, para colocar aquilo que nós aqui, né, para o universo cristão ou confessional, digamos assim, nós chamamos de mensagem revelada. Então, o contexto, eu diria que não só é fundamental, como ele revela a própria beleza estilística do texto bíblico, que fez com que esse livro não só se tornasse utilizado, né, para nós, enquanto comunidade religiosa, comunidades de fé, mas até mesmo com referências para o mundo artístico até os dias de hoje, né? As cenas, as reflexões que aparecem na Bíblia, elas povoaram o imaginário não só de cristãos e do cristianismo, mas de inúmeros filósofos, inúmeros artistas, justamente porque
existe de fato na literatura bíblica uma multiplicidade de fenômenos, né, escriturísticos, digamos assim, e que dá margem para esse transbordar, né, essas diferentes manifestações. Então, acho que é inevitável. Agora, talvez você pontuou uma questão que a gente pode sinalizar aqui e continuar depois para eu não ficar falando sozinho, né, nessa resposta, mas é que de fato é um problema, assim, você que tem formação em filosofia com certeza já se deparou com isso, que é um problema hermenêutico, né? Não tem como a gente, por outro lado, também negar que nós não temos a mesma mentalidade, a mesma composição cultural dos antigos autores desse universo da obra, né? Ou desse mundo da obra, como diria o filósofo francês Paul Ricoeur. A gente não faz parte, né? A gente é de um outro universo, de um outro mundo. E esse momento de abertura, né, entre esses dois mundos, o mundo da obra, o mundo do leitor, ele é por si só um problema hermenêutico, talvez primordial, né, que tem levado diferentes correntes filosóficas e teológicas a chegar a uma tentativa de conclusão, que eu acho que está longe de chegarmos, do que seria uma hermenêutica perfeita, né? A gente tem, talvez, alguns princípios que são demonstrados como boas ferramentas e bons mecanismos de leitura de um texto antigo, né? E aí, por texto antigo, eu quero dizer não só a Bíblia, mas para qualquer material literário que não faz parte de mim. Toda leitura de um material que não veio do meu universo cultural não deixa de ser um exercício hermenêutico e até antropológico, né? Eu vou estar me abrindo para uma sociedade, um tempo, uma temporalidade, um universo de sentidos que não são os meus. Então, eu acho que mais preocupante do que a gente também, né, desse lado que você trouxe, dessas... não vou dizer dessas grosserias hermenêuticas, né, de tentar forçar a física quântica no livro de Hebreus, a gente pode ficar aqui falando outros exemplos enormes, né, tem vários que tentam, que ilustrariam bem esse problema. Mas eu acho que esse é um sintoma, né, de um problema maior, que é a questão da falta dessa consciência histórica, digamos assim, né, de que o texto não faz parte de mim, da minha composição enquanto indivíduo na sociedade. Aqui, no meu caso, nós somos brasileiros, estamos em 2021. Eu não tenho como pensar que um judaíta, um israelita, há 2.000, 3.000 anos atrás, tem a mesma mentalidade que eu. É claro que somos todos seres humanos, mas são universos distintos, com suas particularidades. E eu acho que mais do que a gente tomar cuidado com tentar ficar buscando isso, a gente tem que tomar cuidado em não sermos conscientes desse problema, né? E aí entra naquela primeira questão, de que a gente fala muito em contexto, mas a gente, na prática, não faz. E de fato, porque a gente não está consciente que nós mesmos estamos inseridos num universo de sentidos, numa tradição, às vezes, acadêmica, numa tradição teológica, e eu ter noção de que esses elementos, eles compõem quem eu sou hoje, né? A minha experiência do hoje, como leitor da Bíblia, eles vão estar informando de que maneira eu estou lendo o texto bíblico. Então, eu acho que a gente precisa ser mais conscientes, talvez, desse processo. E aí, isso vai facilitar com que a gente possa continuar desenvolvendo a nossa leitura de maneira adequada, tanto de um ponto de vista histórico, como também, né, na nossa preocupação confessional, da aplicabilidade do texto. Um exemplo que eu posso dar para tentar
explicar bem isso daí, é pegar a expressão caiu a ficha. Se eu digo a frase Felipe e Paulo estavam conversando até que caiu a ficha. Se você pegar essa frase e tentar interpretar, você vai talvez entenda que alguém entendeu alguma coisa no meio da conversa. Mas a partir do momento que você sabe que essa conversa aconteceu nos anos 80, na frente de um orelhão, aí muda completamente o sentido da frase. Para entender como que o contexto histórico e o contexto em geral implica no que as próprias palavras significam. Em como que toda essa passagem, esse momento influenciou na interpretação da frase. Mas na Bíblia a gente tem outros exemplos disso também. E um que eu lembro é a expressão o dia do Senhor no Novo Testamento, que ela não se repete em lugar nenhum. A gente sabe mais o que ela significa porque os primeiros cristãos escreveram sobre o dia do Senhor, que era um dia diferente do Shabá, mas também não era o sábado, e muitos interpretam que era o domingo. Mas o que outros exemplos assim na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento, ou na Bíblia hebraica, você pode passar para a gente? Antes de adentrar nisso, sobre o que o Samuel comentou, é importante ressaltar também que aparentemente nós estamos já pressupondo que a teoria da inspiração bíblica, que é a teoria do ditado, ela está errada, né? Deus não literalmente ditou que os autores bíblicos deveriam escrever ou passar para o papel, mas Deus inspirou a Bíblia de uma forma tal que os autores bíblicos expuseram ali o seu modo de escrever, o seu modo de se manifestarem, né? E sofrendo influência do contexto cultural no qual eles estavam, bem como fazendo uso de certas fontes para a escrita que eles produziram. Perfeito. Talvez um dos exemplos que a gente possa trazer, eu de cabeça assim tenho dois, um deles está um pouco mais fresco por conta de estudos recentes que eu estou fazendo, e o outro por conta de um pouco de como foi a minha formação, né? Porque eu tive, digamos assim, o privilégio de ter já na USP, né, uma série de disciplinas a respeito do universo bíblico, por assim dizer, ou o próprio caso, né, do meu orientador lá, que ministra cursos sobre a relação entre a Bíblia e a história, a Bíblia e a historiografia, por assim dizer também. E na USP a gente também tem a oportunidade de ter o Centro de Estudos Judaicos, que conta com diversos professores, tanto do hebraico bíblico, do aramaico, como também desse universo cultural, né, desses textos. Então, lá é um dos textos que a gente costuma muito trazer e discutir, acho que em qualquer formação de curso, assim, né, de biblistas, enfim, é o próprio Gênesis, né, a história da criação e a sua correlação com outros relatos do próprio contexto do Antigo Oriente Próximo, né. Então, se a gente for olhar para a própria composição da narrativa da criação, né, no Gênesis 1, a gente vai ter inúmeras referências, referências cruzadas, às vezes elas estão explícitas, às vezes elas estão implícitas, mas há toda uma tradição da Mesopotâmia. No caso, se a gente puder até especificar um pouco mais, a própria, não sei se vocês conhecem, mas o mito da criação babilônica, que é o Enuma Elish. Então, a própria narrativa do Gênesis 1, ele, de certo modo, ele entra em diferentes diálogos, assim, de diferentes níveis com esse mito babilônico da criação. Então, até, por exemplo, se a gente for, grosso modo, pegar as primeiras linhas, né, do Enuma Elish,
que a própria palavra Enuma Elish, né, é um costume antigo oriental. O nome do livro é o nome das primeiras palavras da narrativa. Isso já é até mesmo como aparece na Torá, né? As primeiras palavras formam o nome dos livros. Então, no caso do Gênesis, é a palavra Bereshit, né? Começa com essa palavra e é o próprio nome do livro. Esse caso do mito tem essa referência, que era um costume tipicamente mesopotâmico, era comum, do Antigo Oriente Próximo, e lá a gente tem a ideia, né, do oceano primordial, esse caos aquático, que é formado pela união até do deus Apsu com a deusa, né, algo mais feminilizado, com Tiamat, que Apsu seria o pai de todos e Tiamat a mãe de todos, né? E essas duas entidades cósmicas, elas eram fundidas num caos aquático, né? A ideia da água salgada com a água doce formando esse caos aquático, e não havia uma terra, né? E a existência da terra veio justamente, enfim, a narrativa prossegue, né? No Enuma Elish são, se eu não me engano, 7 tábuas que foram identificadas, e hoje a gente tem vários tratamentos, né, exegéticos e literários para traduzir tudo isso. Tem até, acho que mais de uma tradução para o português. Enfim, tudo isso para narrar o que seria a criação, na verdade, da cidade da Babilônia. Então, eles começam narrando lá atrás o mito da criação, né? Essa cosmogonia, esse caos aquático, a ideia da divisão das águas para criar a terra, e depois uma série, né, de outros conflitos. Existe até mesmo uma rebelião, tem alguns atos de violência no meio do caminho. Marduk, né, divide o corpo de Tiamat, e ao dividir o corpo de Tiamat em duas metades, ele cria a terra. Duas partes de água separadas dão origem à terra. E aí a narrativa prossegue, enfim, com Marduk, né, que seria o próprio o deus maior, né, digamos assim, do panteão babilônico, que é inclusive para ele que é construída a cidade da Babilônia, né? Ele é o deus que mora e reside na Babilônia. A própria ideia do Gênesis 1, a gente pode encontrar já diferentes pontos, né, de conversação. De novo, às vezes as pessoas confundem, né? Quando a gente, talvez isso seja importante de pontuar. Quando a gente vai para a narrativa bíblica, a gente tem algo semelhante. Não é igual, não é uma cópia, não é uma cópia fajuta. Às vezes a gente encontra essa discussão de baixo nível, né? Eu vou chamar assim de internet, que vai dizer assim: ah, tá vendo? A Bíblia copiou o mito babilônico, então a Bíblia é uma cópia, logo a Bíblia não é a palavra de Deus. Enfim, essa discussão de baixo nível, né, ela nem se atenta para o fato de que a Bíblia conhecia, ou dá a entender que conhecia, né, o mito do Enuma Elish, como também ele faz, até do ponto de vista, né, histórico, cultural, ele assassina as particularidades e peculiaridades de cada um dos textos, ao chamar de cópia. Então ele nem valoriza um, nem valoriza o outro, é só uma discussão de baixo nível, né? É só um ruído. Eu diria que o texto bíblico conhece, e esse talvez seja um exemplo, né? A gente vê, do ponto de vista do Gênesis, que existia, de fato, um caos aquático, uma superfície, né, de águas, como que Deus agitava ou que Deus pairava, depende da tradução. Essa ideia de caos, né, cósmico. E a própria criação da Terra não deixa de ser um ato até meio que semelhante de divisão de duas partes de água, né? E a criação da Terra mostra que Deus fendeu as águas, e esse Espírito de Deus, ao dividi-las, criou uma porção de terra. Então, eu acho que um pensamento maduro, né, que reconhece esse diálogo,
ele vai tentar entender de que forma o autor bíblico ele está mostrando uma mensagem revelada que serve para uma comunidade de fé, no caso, né, os israelitas, os judaítas, porque essas histórias elas circulavam. Então, o Enuma Elish provavelmente circulava entre a população, as pessoas conheciam esse mito, e do ponto de vista religioso, é quase como se o autor bíblico fosse instigado para propor uma narrativa de resposta. A gente conhece, a gente sabe que existia esse mito, as pessoas têm referências dele, e eu vou usar essas referências que as pessoas têm, esse universo comunicativo, esse universo até, digamos assim, simbólico, esse universo mitológico. E aqui mitológico, não estou dizendo que mitológico no sentido mais brando da palavra possível, não é aquele mito de é uma lenda, não existiu, é só conto da carochinha. É o sentido tradicional, quase que, né, aristotélico do termo mitos, que é a ideia de uma narrativa, da concatenação de ideias. Então eles pegam esses elementos mitológicos, né, e eles vão colocar num novo suporte, num novo aparato literário, num novo aparato narrativo, conferindo novos sentidos. Então é um processo muito mais complexo do que simplesmente uma cópia, e talvez seja um exemplo que tem criado discussões, né, já desde quando Enuma Elish, ele, digamos assim, foi descoberto, né, em 1849, e alguns fragmentos, e até depois uma publicação mais completa em 1876. Imagine que de lá para cá essas, né, similaridades com o texto bíblico têm gerado diferentes interpretações, diferentes formas de lidar, enfim, já tem quase que uma história por si só, né, dessa questão. Mas talvez seja um desses exemplos. Então, de novo, o autor bíblico que escreveu, né, que construiu a narrativa do Gênesis 1, ele tinha todo esse suporte cultural, esse suporte histórico, e ele fez uso, né, desses elementos para compor, não vou dizer a sua própria versão, a sua própria visão, mas de compor uma história que para aquela comunidade, né, histórica, para aquela sociedade, tanto fazia sentido no macro, né, no nível macro, porque ele não está jogando fora essas tradições, essas tendências culturais, mas ele também está imprimindo, sim, de fato, uma singularidade que é própria, e aí, para nós, né, faz sentido até do ponto de vista da revelação. O que confere essa singularidade é justamente essa inspiração divina desse autor, que está orientando ele, mas o contexto histórico não é descartado, pelo contrário, ele é muito bem trabalhado, retrabalhado, desenhado nos seus mínimos detalhes, porque a visão do texto bíblico é bem clara. Se do lado, né, babilônico, mesopotâmico, existem vários deuses que estão competindo entre si, né, digamos assim, do ponto de vista bíblico, essas entidades, esses seres, né, que existem na imaginação, eles estão totalmente entregues e sobre o poderio de uma única divindade, que é exclusiva, e unicamente ela, o Deus Todo-Poderoso e Criador, que é a figura de Yahvé. Então, tanto do ponto de vista mais sutil, quanto do ponto de vista, né, parece tão evidente, o autor bíblico está a todo momento fazendo quase que uma resposta, assim, né? Então ele não abandona o contexto, ele usa ele em favor próprio. Esse talvez seja um bom exemplo, assim. E aí tem vários, né? Um que eu estou estudando mais recentemente nos meus estudos é o gênero da destruição das cidades, né? Que a gente chama de, na nossa Bíblia aparece no livro de Lamentações. O gênero de lamentações sobre uma cidade já era conhecido no universo babilônico. As cidades que foram destruídas, você tem lamentos sobre as cidades, né? Ur foi destruída, até quando? Bem próximas do que é o texto bíblico. Mas, de novo, o autor bíblico ele tem esse suporte
histórico, esse suporte cultural, mas ele projeta as suas próprias tendências, as suas próprias particularidades, a sua própria forma de ver essa ideia, né, de criação, essa ideia da sua própria relação com Deus dentro desse universo de sentidos e significados. Uhum. É importante ressaltar mesmo, de fato, que o fato de haver semelhanças entre 2 ou mais textos da antiguidade e um desses textos ser o texto bíblico, como o relato de Gênesis, por exemplo, disso não se segue de forma alguma que logo um é cópia do outro e tudo que nós precisamos fazer é achar o texto mais antigo para saber qual é o original e qual é a cópia. Podem ter várias explicações. Uma delas é a que o Samuel forneceu. Outra explicação é que podem ser performances distintas de uma única tradição oral, né? Que se refere a um evento em comum. Então, você tem um evento, você tem a tradição oral que preserva esse evento, e depois você tem os escritos a respeito dessa tradição oral, e é esperado que tenham essas distinções, né, nessa única tradição oral. Então, não necessariamente um é cópia do outro, algo do tipo, como Samuel bem disse, essa é uma discussão rasa e nenhum teólogo sério que eu conheça, seja cristão ou não, teísta ou não, leva isso muito em consideração. Pessoal, você que está me escutando, você que está ouvindo aí o nosso podcast, espero que vocês estejam gostando. Papo muito legal, muito interessante. Entretanto, todavia, eu tenho que sair, tive um compromisso e já está ficando um pouco tarde para mim. Então é isso, aproveitem o resto do podcast, que vocês estão com 2 caras muito feras. Ok? Obrigado, viu? Ô Samuel. Sim. Parece um pouco que também toda essa discussão sobre o Antigo Oriente Próximo, o contexto original em que a Bíblia foi escrita, às vezes ele não é levado muito a sério por alguns teólogos e exegetas mais tradicionais. O que você acha dessa postura e o que você acha que deveria ser feito? Eu acho que eu não quero entrar muito em polêmica, digamos assim, mas eu acho que ela é uma postura ingênua e ela parte de um pressuposto de que, né, por trás dela existe talvez uma base filosófica, algum pressuposto também igualmente ingênuo, que é de não entender de que forma a revelação aconteceu nas Escrituras, né? Isso já falando mais para o universo talvez teológico, cristão, digamos assim. Porque por detrás, isso na minha leitura, né, existe essa ideia de que existe uma singularidade do texto bíblico, existe uma exclusividade do texto bíblico, e essa exclusividade ela determina o que nós deveríamos levar em conta para sabermos sobre o Antigo Oriente. E eu acho que é esses pressupostos que levam a esse tipo de falha, eu considero uma falha, talvez hermenêutica, exegética, e que consciente ou inconscientemente está perdendo muito do que a gente poderia ter ao levar em conta todo o contexto, não só, e aí, viu, Felipe, talvez até tentando identificar esse nó, né, que a gente está tentando aqui pensar um pouco, que é a ideia, né, de a gente fala muito em contexto, mas a gente aplica pouco. Justamente porque de fundo, às vezes, essa percepção, essa ingenuidade de que o texto bíblico é a única fonte que eu preciso ter para saber o que aconteceu do século tal ao século tal antes de Cristo. E em boa parte, né, eu diria que isso vem um pouco da nossa, talvez, da formação, né, teológica, especificamente no Brasil. Eu acho que a nossa formação histórica, ela nas universidades de teologia, né, ela é deficitária, porque a gente, de novo, a gente coloca o Antigo Oriente em função
né, como um instrumento apenas, e não ele como uma unidade de sentido que por si só possui a sua história, que por si só possui a sua contribuição para o campo de estudos teológicos. Então, a gente muitas vezes, ao discutir sobre, por exemplo, a questão para fechar aqui junto no mesmo exemplo, vamos discutir sobre o Enuma Elish. Às vezes a gente coloca dois teólogos que entendem muito de Gênesis 1 para discutir, e a gente às vezes não convida ou não coloca na mesa um historiador sobre a Babilônia ou sobre a Síria. A gente não coloca no mesmo diálogo, né? A gente acha que não precisa. E eu acho que esse não precisar, esse sentimento de que nós damos conta, talvez ele esteja fazendo parte, né, dessa formação um pouco deficitária. A gente tem muito a ganhar ao inserir não só bons teólogos, né, que conhecem o contexto histórico, mas também bons historiadores que conhecem, digamos assim, o outro lado. Não só da moeda, mas o outro lado, às vezes, do rio Eufrates, digamos assim, né? Então, eu acho que faz parte a gente começar a tentar superar isso, a gente ter uma mesa um pouco mais plural e diversa, com diferentes formações. Eu costumo brincar que a minha formação eu considero muito boa por conta disso, né? Eu sou membro e faço parte. E até se algum deles estiver ouvindo essa conversa nossa, deixar um abraço para o laboratório que eu faço parte, que é o Laboratório do Antigo Oriente Próximo, né, na USP. A gente tem lá diferentes frentes de pesquisa, com diferentes pesquisadores, pessoal que estuda Egito, pessoal que estuda Síria, pessoal que estuda Babilônia, pessoal que estuda Israel, tem outros colegas que estudam Israel e Judá, colegas que estudam o Império Persa, o Império Aquemênida, até a sua extensão, né, no momento grego, enfim. Então, acho que esse diálogo, né, multidisciplinar, ele só tem a agregar e ele faz com que a gente perca, talvez, essa ingenuidade da qual eu falava, que é de entender que o texto bíblico por si só dá conta do contexto. Na minha visão, ele não dá conta, e ele não é a exclusividade, né, de documentação que a gente pode ter para tratar tanto dos contextos quanto desse período, né? Então, se a gente quiser fazer teologia, se a gente quiser fazer até mesmo, né, talvez o foco dessa conversa e do programa de vocês, né, fazer uma boa apologética, a gente tem que começar a olhar para esses novos horizontes, não fechar a porta, mas convidá-los, e porque nem toda letra mata, né? Fica aí a reflexão, não só do ponto de vista bíblico, mas do ponto de vista do Antigo Oriente também. Nem toda literatura próximo-oriental ela significa uma pedra no sapato, mas ela vem só para somar e contribuir na nossa compreensão desse objeto maior, que é a Bíblia hebraica. A Bíblia, né, falando aqui especificamente enquanto cânon, ela tem uma história por si só que atravessa centenas de anos. Então, ela como uma biblioteca, né, lembrando que Bíblia, Biblos, né, vem do plural, esses diferentes livros que compõem essa biblioteca, eles têm uma história por si só, que atravessou esses diferentes contextos, essas diferentes contribuições, e não só, às vezes a gente fica também até meio preso, né, do ponto de vista literário, identificar esses pontos em comum acordo ou não, essa questão mais da forma, né, a crítica da forma. Mas eu vou dizer até mais, né, às vezes até o universo teológico dessas outras sociedades pode contribuir para a gente entender melhor até alguns textos difíceis, né? Textos difíceis que eu quero dizer, aqueles que esses teólogos que acham que não precisam tanto do contexto, eles vão acabar passando dificuldade para entender alguns textos, né? Se a gente for pegar alguns
versículos de Isaías, né, quando aparece uma série de narrativas cosmológicas, mitológicas, de Deus em relação a esses outros seres espirituais, né? Então, Uhum. como compreender isso se não entendê-los como conversando com um diálogo cultural maior e, de certo modo, fazendo apologética. A gente pode olhar, talvez, para o Gênesis 1, como foi o exemplo que a gente deu, pode ser entendido como essa forma de uma apologia, né? Uma defesa apologética do único Deus criador. Então, acho que é dessa forma que eu lidaria. Eu prefiro usar essa palavra ingenuidade, né? Porque eu quero crer que é por ignorância e ingenuidade, né? Não é algo conscientemente para se trabalhar contra essa maior contribuição. Então, acho que está aí. Talvez esse seja o sintoma e uma forma de superar seja essa maior abertura e convidar pessoas de formações diferentes para a nossa mesa, para as nossas conversas, historiadores, pessoas com formações na área, porque se de um lado, né, o teólogo é convidado a ter contato com o texto bíblico, até mesmo na língua original, a gente não pode esquecer que esses textos também têm toda essa mesma forma, né, de estudo, de funcionamento acadêmico. Eles também são escritos em línguas até mais difíceis que o hebraico e que o grego, e esses profissionais, né, da área, eles têm toda a formação para contribuir para a nossa área. Uhum. Eu costumo usar de exemplo o Behemoth e o Leviatã. Uhum. Eu falo que se você não estudar o contexto e como que a cultura pensava sobre essas criaturas, você vai acabar achando que são um hipopótamo ou um jacaré, ou o pior, que é o povo que acha que são É isso que eu ia dinossauros. falar, um dinossauro. Não, esse aí é de quebrar a cara. Com certeza. E para finalizar, você concorda, você concorda que não só o contexto, o contexto teológico dos teólogos atuais é muito fechado para isso, mas também a igreja em geral é mais ainda, né? Eu diria assim, eu acho que a igreja, eu acho que talvez por motivos diferentes, a igreja talvez seja um pouco mais fechada por essa falta de formação nas humanidades em geral, tanto na história quanto na própria teologia. Então, essa, digamos assim, ignorância, né? Ignorância que não no sentido, tá vendo, ignorante, mas de desconhecimento mesmo, acaba fazendo com que trabalhar esses textos, trazer esses tópicos para discussão, ele acaba tirando muito as pessoas da zona de conforto, porque o texto bíblico em si só, né? Isso inclusive até uma pergunta que foi feita para talvez um dos autores que a gente pode deixar mencionado, que talvez tenha feito um bom trabalho no campo teológico, né? A respeito disso, foi o John Walton, quando esteve no Brasil, foi feita uma entrevista com ele, né, pela própria pessoal do Mackenzie, se ao defender, né, esse maior necessidade de conhecimento contextual, histórico, não seria uma forma, talvez, de elitismo acadêmico. Isso foi uma pergunta que apareceu e acho que talvez seja uma pergunta, um dos tópicos, né, um dos subtemas que essa pergunta acaba abrindo para mim, que é a ideia de fato, você trazer todo esse aporte necessário acaba tirando, né, as pessoas da sua zona de conforto, da onde elas conseguem tatear, da onde elas conseguem se sentir seguras do ponto de vista até teológico, né? Então, eu acho que a igreja acaba sendo fechada mais por esses motivos, né? De não ter, talvez, essa maturidade de conhecimento das humanidades e de entender que
de conhecer esses outros povos, né? É por isso que o esforço de materiais de divulgação tem aparecido no Brasil. A gente tem visto alguns títulos, né, que têm sido traduzidos com temas como esses, autores brasileiros que estão preocupados em trazer esses temas numa linguagem acessível. E eu acho que essa é a saída, né? É a gente, nós como teólogos em formação, no meu caso, historiadores em formação, né, ou filósofos até formados, a gente tem que valorizar também esse circuito mais de divulgação, né? Porque é isso que vai, a longo prazo, proporcionar para as comunidades de fé, as comunidades confessionais, talvez uma certa segurança, né, para lidarmos com esses temas. E eu costumo falar isso por experiência própria. Eu, no meu ensino médio, tive um professor, um excelente professor, né? Não quero falar mal dele aqui, que me influenciou enormemente positivamente para seguir carreira, né, na história. Mas a gente vê, conhece e tem amigos que têm relatos parecidos, né? Que quando vai estudar esse período, o professor às vezes acaba tendo aquela discussão de baixo nível que a gente estava falando, né? Traz esses textos difíceis só para colocar a pessoa numa cilada ou em calças curtas. E aí a pessoa acaba se fechando, né? Para entender o que está se passando, o que está acontecendo, e acaba perdendo contato lá nos primórdios da formação, né, histórica. Então, às vezes, a gente tem essas experiências, né, na nossa própria formação, que vão fazendo com que as pessoas tenham mais insegurança do que se sintam à vontade para discutir esses temas. Então, eu responderia dessa forma. Acho que no caso da igreja, né, tem mais essa questão da insegurança e ainda essa parte mais de divulgação que está sendo construída agora. É muito bom, mas ainda tem muito trabalho a ser feito, e a gente pode ser parte dessa geração que está contribuindo e construindo esses diálogos mais maduros e que vão fazer a longo prazo com que as pessoas se sintam à vontade para abrir a Bíblia, né, num texto como esse que você trouxe, e não ficar preocupada se é um hipopótamo, um dinossauro ou um ser mitológico, mas ela vai entender o que está se passando no texto e ela vai ter recursos para colocar, né, tanto o texto bíblico em contexto, mas também a poder fazer o exercício, né, teológico e hermenêutico de entender como isso se aplica para ela no presente. Uhum. Samuel, muito obrigado por ter comparecido. Nós chegamos aqui ao fim. Uhum. E eu vou relembrar quem ouviu, se tiver no YouTube, deixar o gostei, se inscrever no canal, deixar um comentário, que ajuda a gente bastante. Muito obrigado, Samuel, por ter vindo. Algum comentário final? Não, só mais uma vez agradecer ao convite, né, que você fez, o Paulo também. Dizer que é a minha primeira experiência gravando um podcast, né, então qualquer erro, qualquer falha, faço aqui o meia-culpa, de total responsabilidade minha. Então, paciência também se eu falei demais, se eu extrapolei um pouco. Eu costumo ficar animado com esses temas porque é a formação que eu tenho buscado levar nos últimos anos. E reforçar esse pedido que você fez, né, para o pessoal, compartilhar, deixar aí, se for no YouTube, né, deixar o like e contribuir, né? A gente terminou esse episódio falando um pouco sobre contribuirmos para gerar comunidades de fé que têm essa maturidade para poder discutir esses temas e com sobriedade e saber conseguir, né, dialogar com diferentes saberes das humanidades e da própria teologia. Então é isso, queria agradecer o convite de vocês e deixar um abraço. Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.